A gente receber Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, aqui na nossa programação. Rafaela, muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Paula, e bom dia a todos. Obrigada. Rafaela, queria entender um pouco mais da sua leitura, né, sobre esse dia pós-Copom, pós-Federal Reserve, começando inclusive ali com essa leitura do Comitê de Política Monetária, tentando passar uma mensagem mais dura. Parece que o mercado acabou interpretando ali um pouco mais de forma diferente. Você acha que o Banco Central, na sua visão, ele poderia ter sido mais explícito ou contundente para alinhar melhor as expectativas, ou isso de fato poderia trazer um impacto mais negativo? Eu acho que é natural você ter essa interpretação divergente. Eu não diria nenhuma interpretação divergente, mas é uma expectativa de comunicado que frustrou uns, mas vem em linha com a expectativa de outros. Isso acontece porque quando a gente analisa, né, a expectativa para o futuro da política monetária, né, precificada aí na curva de juros nas próximas reuniões, você tem algumas apostas de alta. Quando você olha na pesquisa Focus, por exemplo, você tem uma expectativa de manutenção. Então, eu acho que para os investidores e analistas que esperam a manutenção, que é o nosso caso, a gente tem uma expectativa de Selic em 10,5%, a comunicado, não foi a ata, né? Mas o comunicado foi neutro e veio em linha com a expectativa. Acho que o tom foi um tom de cautela, o Banco Central mantém o tom de cautela no seu comunicado, e de fato isso é devido à inflação estar ainda acima da meta, com expectativas ainda com alguma deterioração. O Banco Central incluiu essa questão do câmbio no comunicado, então a gente tem uma variável para monitorar, que é onde a gente vai ver o reflexo tanto do risco fiscal quanto do risco externo na inflação. O comunicado veio em linha com essa expectativa. Agora, para quem espera uma aposta numa alta de juros, o comunicado frustrou porque o Banco Central não fez essa indicação. Então, acho que para o mercado que está sem um consenso hoje com relação aos próximos passos da política monetária, a gente acaba tendo essa diferença de visão sobre o que o Banco Central deveria fazer em relação ao que o Banco Central fez efetivamente. A nossa opinião aqui segue, o comunicado vem em linha, a expectativa é de manutenção. Não acredito que é necessário uma alta de juros hoje, no cenário atual. Acho que o Banco Central tem que estar em alerta, né? O Copom deve manter o alerta. Existe sim um risco da inflação piorar, e aí sim a gente veria a necessidade de uma alta de juros. Esse não parece ser o cenário base no momento. O comunicado veio em linha e o Banco Central foi cauteloso o suficiente, na nossa opinião. Rafa, inclusive, né, ali nesse comunicado, o Banco Central ele adotou aquela expressão vigilante diligente, né, nesse comunicado de ontem, indicando ali uma postura mais proativa nessa política monetária. Queria entender na tua visão como que você interpreta, né, essa mudança um pouco mais semântica ali desse comunicado, qual o impacto e se pode, né, de fato, ter algum impacto até mesmo na credibilidade e nas expectativas do mercado. As expectativas hoje estão desancoradas, então eu acho que existe já uma desconfiança geral. Eu não acho que ela é diretamente na política monetária e no Banco Central, mas ela é no conjunto da política econômica que a gente tem hoje no governo. As expectativas de inflação elas estão desancoradas muito mais porque a política fiscal ela segue expansionista e a gente ainda não vê uma solução para isso, não viu com o novo arcabouço. A gente tem um imbróglio aí do orçamento de 2025, que a gente não sabe ainda como o governo vai fechar, e com isso, né, o que a gente tem observado, né, na prática, é uma expansão fiscal forte que pressiona a demanda interna e, por sua vez, pressiona tanto a inflação corrente quanto o câmbio, né, que pode impactar aí a inflação futura. Então, eu acho que a desancoragem das expectativas hoje, elas estão muito mais ligadas a esse cenário do que ao Banco Central. Na nossa visão, o Banco Central subiu os juros, mais 25, 50 pontos base, vai ter pouco efeito nessas expectativas se o fiscal continuar dessa maneira. Então, a gente tem realmente um cenário fiscal que preocupa. Não tem muito que o Banco Central fazer hoje. Agora, dentro da regra atual, o Banco Central está olhando um cenário mais longo. Acho que essa também foi a novidade do comunicado.
o horizonte da política monetária não é mais um horizonte de ano calendário, então o Banco Central não está olhando mais somente o ano de 2025, mas ele vai além, né, o começo de 2026, então ele também ganha tempo para que a política monetária, que hoje é sim restritiva, faça efeito sobre a inflação. Ela vai fazer um efeito mais lento, mas ela vai fazer o efeito, isso está dentro da regra. Então, não acho que o Banco Central está sendo leniente com a inflação por não comunicar uma alta de juros hoje. E o comunicado, como você falou, acho que ele está vigilante. Se o cenário continuar deteriorando, aí sim ele pode voltar a atuar. Hoje não é o cenário base que a gente tem, enfim, quando a gente olha todos os fundamentos. Rafa, inclusive, né, quando a gente olha e tenta entender, né, o impacto mais, até mesmo, vamos dizer, político, das críticas mais ali do próprio presidente Lula, quando ele fala, né, que essa filosofia do Banco Central tende a mudar com a troca do comando do Banco Central, acho que o mercado fica muito atento e talvez ali muito em alerta sobre a credibilidade do Banco Central. Muitas vezes frequentemente ela é muito mencionada ali como um fator crucial para a eficácia dessa política monetária, para as expectativas. A gente viu ali uma sensibilidade muito grande naquela reunião, né, anterior, acho que as duas anteriores, quando tivemos ali votos divergentes, ficou-se ali, né, muito colocando em xeque a credibilidade do Banco Central, e agora tem toda uma expectativa, de fato, com a mudança da nova presidência ali do Banco Central, né, o Gabriel Galípolo é um dos nomes mais indicados, mas ainda não foi batido o martelo. Mas eu queria entender um pouco da tua leitura, o quanto, né, de fato, isso pode, essa mudança do Banco Central, até se ter este nome, né, sem certeza ainda de quem que vai assumir, se isso pode influenciar ali, de certa forma, a percepção do mercado, ou trazer algum tipo de receio, né, sobre a política monetária mais nesse curto prazo, justamente nesse ambiente de críticas mais políticas que eu falo. Não muito. Eu acho que o Banco Central ele tem um histórico muito positivo de credibilidade, mesmo antes da gente ter a autonomia aprovada em lei. E o próprio governo, Lula, que já teve indicações passadas no Banco Central, o histórico que a gente tem é de um Banco Central que sempre atuou com certa independência. A gente flertou ali, na época da Dilma, com o Banco Central mais dovish, experimentando ali uma redução mais forçada na Selic, durou muito pouco, e acho que o resultado que a gente teve ali é um resultado de desancoragem ainda mais forte de expectativas. Então, eu não acredito que a nova composição do Banco Central vá por esse caminho. Acho que, como eu falei, acho que a desconfiança que existe no mercado hoje ela é no conjunto da política econômica, não acho que é especificamente no Banco Central. E a gente precisa ressaltar que hoje um juro real acima de 6%, a gente não tem um Banco Central dovish e leniente, né? Então, o juro real está num patamar bastante elevado. Ele está fazendo pouco efeito na inflação porque o fiscal está expansionista. E aí, você fazer um monetário ainda mais contracionista, você tem um custo muito grande para a economia para um resultado muito pequeno. Lembrando até no próprio comunicado, nas últimas atas, o Banco Central já trabalha até com um cenário alternativo, né? Então, que é um cenário que o juro fica elevado por mais tempo, ao invés do cenário básico que tem no Focus, que é uma queda aí de 1 ponto percentual na Selic. Isso faz pouco efeito na inflação. Então, você vê que 1 ponto percentual a mais ou a menos na Selic, ele tira ali 20, 30 bips da inflação no horizonte relevante. Então, é mais ou menos isso. Você pode fazer o exercício para baixo ou para cima. O Banco Central subir 1 ponto percentual a Selic hoje, você vai tirar 30 bips da inflação no próximo ano. Então, é um custo alto para um movimento não tão significativo. Acho que o grande movimento de reancoragem das expectativas viria aí, como eu falei, do fiscal. Então, acho que sim, tem uma preocupação com o lado político, da política econômica. Ele não é positivo, de fato, nos últimos 2 anos a gente teve uma deterioração, sim, nesse ambiente de confiança na autoridade monetária e fiscal, e acho que isso está bem precificado hoje, quando a gente vê o juro real no Brasil aí acima de 6%.
Ô, Rafa, até antes de eu falar um pouco mais de fiscal com você, quero só finalizar aqui um pouco desse contexto do Copom, que ele acabou revisando essa análise da desinflação, reconhecendo a desaceleração no processo. Mas aí eu queria entender quais são, talvez, ali as principais causas, né, dessa desaceleração, como o Banco Central, no caso, ele pode agir para retomar uma trajetória talvez mais clara dessa desinflação, o fato até mesmo de ampliar esse horizonte relevante para 2026, traz algum impacto nesta análise? O processo de inflação, de queda da inflação agora nessa última etapa, ele é mais lento. Sem dúvida. Eu acho que a preocupação, a novidade, né, no cenário atual é, sem dúvida, a alta do dólar. O dólar saiu de 4,80 no começo do ano para 5,70. Então, isso traz um pouco mais de preocupação. A gente ainda não viu o impacto do dólar no IPCA. Ele tende a vir. A gente viu alguma revisão de expectativa de inflação para 2025. A inflação para 2025 estava ali próximo de 3,60, 3,70, agora se aproxima de 4. Uma boa parte disso é um câmbio mais desvalorizado. Então, acho que essa é a nova preocupação que o Banco Central tem nesse processo final de desinflação. E soma a isso uma demanda interna aquecida, né? O mercado de trabalho é bastante aquecido, a gente viu os dados da PNAD aí surpreendendo mais uma vez, com uma elevação da ocupação, uma queda da taxa de desemprego e um rendimento médio com uma alta real aí bastante significativa. Então, a composição desses fatores é um alerta para o Banco Central, a economia está mais aquecida. Quando o Banco Central alonga esse horizonte, eu acho que ele ganha tempo, porque em parte o aquecimento da economia que a gente viu esse ano foi um impulso fiscal significativo. O pagamento de precatórios, uma alta mais acelerada dos benefícios. O governo tem no seu plano uma redução disso. Se ele cumprir a meta, zerar o déficit, naturalmente a gente pode ver uma economia menos aquecida. Isso ajuda a política monetária a fazer efeito também na demanda. Então, o Banco Central ganha tempo para monitorar o que o governo vai propor de fiscal aí para 2025. Então, alongar o prazo nesse sentido é positivo. A gente tem, em um dos cenários alternativos, essa melhora na inflação, como eventual melhora fiscal, e realmente o Banco Central poderia até cortar juros em 2025 nesse cenário. Então, subir os juros agora com um cenário de incerteza faz pouco sentido. O Banco Central ganhou tempo para monitorar essa evolução aí do risco fiscal no câmbio, juntamente com essa demanda interna mais aquecida. Rafa, olhando para a questão fiscal, de fato, né, então trazendo aí um pouco, né, o quanto é importante, né, a gente ter aí um fiscal resolvido para melhorar até mesmo a condução ali da política monetária, os próximos passos da política monetária. Eu queria falar um pouco mais contigo sobre o bloqueio dos 15 bilhões de reais ali no orçamento. A gente viu bastante reação até mesmo por parte, né, ali dos ministérios que foram até mais afetados, mas o bloqueio em si, né, muitos especialistas consideram ele insuficiente. Até queria saber a sua opinião, como você enxerga de fato, né, esse bloqueio dos 15 bilhões para se cumprir a meta fiscal e como os cortes eles podem acabar afetando o empossamento dos recursos e até mesmo o cumprimento das metas fiscais. De fato, 15 bi não são suficientes hoje para o cumprimento da meta, que mesmo olhando o piso da meta de um déficit de quase 30 bi. Mas a gente já está vendo uma movimentação da equipe econômica em fazer um escalonamento desse contingenciamento. Então, a própria equipe econômica tem em mente que 15 bi foi um corte inicial, mas que esse corte tende a ser maior. A gente viu aí que no planejamento já tem na conta aí até um eventual corte de 50 bilhões. Então, já tem um trabalho ali nos bastidores de um corte até um pouco maior. Parte disso a gente sabe que tem um empossamento natural todo ano, isso é natural aí do orçamento. A gente tem uma estimativa, pelo menos uns 20 bi, que é um orçamento que não é empenhado, né? São obras, enfim, outros gastos que o governo não consegue executar a tempo, isso é natural. Então, é possível, o governo tem ainda tempo e condições de fazer esse corte aí de 50 bi agora no segundo semestre e cumprir a meta. De fato, o governo, ele
ele trabalha com um cenário mais otimista e acaba fazendo um anúncio de um corte menor. Enfim, aí acho que são questões políticas para lidar aí com o arranjo político. Então, politicamente, o governo não vai ser fácil, né? Cortar os 50 bi que são necessários, mas tem espaço, tem condições para que isso seja feito. Para o mercado, seria muito melhor o governo fazer um anúncio de 50 bi, claro, acho que traria seria uma boa notícia, uma notícia bem recebida no mercado, mas, enfim, politicamente, o governo preferiu fazer isso aos poucos, mas a gente caminha para ter um corte ou uma redução dessas despesas orçadas em cerca de 50 bi, tanto considerando os 15, o empossamento e mais alguma coisa ali que o governo vai trabalhar internamente com algumas pastas, como a gente já viu no relatório detalhado, já tem algum congelamento prévio ali para garantir que a meta seja cumprida. Perfeito, Rafaela. Aqui é Gabriel Monteiro falando contigo. Um ótimo dia, muito obrigado pela participação. Eu queria voltar no tema política monetária para apenas uma última pergunta a ti, falando um pouquinho sobre o cenário internacional, mais especificamente quando a gente compara a política monetária brasileira com outras políticas monetárias espalhadas pelo mundo. Ontem eu até brinquei durante a semana uma super quarta com 3 decisões coordenadas das mais importantes de juros no mesmo dia, Japão, Estados Unidos e também Brasil. Hoje tivemos também decisão na Inglaterra, mais um corte de juros nos bancos centrais europeus. Tivemos um de 25 pontos base para o Banco Central Europeu e agora mais um de 25 pontos base para o Banco Central da Inglaterra. Se discutia há tempos atrás o quanto o Brasil seria capaz de cortar juros para que o diferencial em relação às principais economias do mundo ele não fosse muito elevado, para que prejudicasse principalmente a nossa moeda. Agora a gente está num cenário talvez mais confortável para o Banco Central, em que já se discute corte de juros nos Estados Unidos em setembro, já se cortou na Europa, já se cortou na Inglaterra, a tendência pode ser por mais cortes a partir do ano que vem. Como você vê essa coordenação de cortes nas economias mundiais afetando as nossas decisões por aqui, ou isso está num segundo plano, não será preocupação do Banco Central, por favor? Não, isso com certeza é parte da análise de cenário do Banco Central. Eu acho que tem 2 lados para essa mudança no cenário. Tem um lado positivo de alívio, né? Redução de juros significa uma redução de pressão inflacionária global, que todos os países sentiram aí nos últimos anos. Então, aqui não é diferente. A gente viu um repique de commodities esse ano, que agora arrefeceu. Isso vem trazendo algum alívio para as perspectivas de inflação global lá fora e aqui também, de certa maneira. Então, acho que esse cenário de queda de juros é um cenário que beneficia também o cenário brasileiro para uma potencial retomada de redução de juros aqui também. Por outro lado, esse cenário de queda de juros, ele não é um cenário tão positivo, né? Ele está se concretizando hoje de queda de juros lá fora. Ele se concretiza hoje porque a gente tem sinais de desaquecimento da economia, e esses sinais de desaquecimento também são uma preocupação. Então, a gente ainda tem uma certa... a gente ainda tem alguma incerteza no cenário externo. Por um lado, a queda de juros é positiva, por outro, uma desaceleração maior da economia global tende a impactar mercados emergentes. E a gente tem visto isso quando a gente olha o movimento do dólar frente a moedas emergentes. A gente viu uma valorização do dólar, um enfraquecimento das moedas emergentes, seguindo aí esse enfraquecimento do cenário global, das commodities. Aqui no Brasil, obviamente, a alta do dólar foi composta aí pelas questões domésticas, principalmente ligadas ao risco fiscal, mas o cenário global para emergentes não é um cenário tão positivo nesse sentido de crescimento econômico. Então, a gente tem aí um cenário ainda incerto, algum alívio nos juros, mas uma nova preocupação aí com a atividade global e o quanto que ela pode impactar aí as economias emergentes, incluindo o Brasil. Rafaela, é sempre um prazer tê-la por aqui. Muito obrigado pela participação. Um ótimo dia e bom resto de semana. Até a próxima participação. Obrigada e bom dia a todos.
Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.